Há 150 anos, o rei da França mandou trazer este obelisco do Egito para enfeitar o coração de Paris. 3.000 anos antes, ele tinha sido dedicado ao grande faraó Ramsés II, com as seguintes palavras: enquanto o céu existir, seus monumentos existirão e seu nome permanecerá junto ao céu. Através dos 30 séculos em que o Egito foi governado pelos faraós, o povo do Nilo criou os mais gloriosos monumentos que o mundo jamais vira. Entre eles, o maior lugar de adoração do mundo antigo. Esses milagres feitos de pedra foram tributos a seus deuses e a seus reis. Eles acreditavam que o homem, como o sol, podia morrer e renascer. Construíram tumbas elaboradas para proteger o corpo e abrigar a alma por toda a eternidade. Criaram guias para o outro mundo, os livros dos mortos, para assegurar a imortalidade. E em seus monumentos deixaram o testemunho de sua fé. Essas inscrições são as chaves com as quais podemos abrir os segredos do Antigo Egito. Ladies and gentlemen, now we are in the temple of the Queen Hatshepsut. E como ocorria no templo de Heródoto, de Antônio e de Cleópatra, milhares de pessoas viajam para cá para ver essas maravilhas. Mas hoje, tendo sobrevivido por 50 séculos, essas estruturas que parecem indestrutíveis estão ameaçadas. Seu destino pode ser decidido em nossos dias. E pessoas ligadas à ciência, com alma e consciência, viajam para cá de todas as partes do globo para salvar os monumentos sem preço, para decifrar o significado de suas mensagens, antes que desapareçam para sempre. Esta é a história da terra do Egito e da busca da eternidade. Egito, em busca da eternidade. Nilo, fluindo pelos quilômetros infindáveis das areias do deserto egípcio, com suas águas preciosas, deu vida a uma das maiores civilizações que já existiu em nosso planeta. Ave Nilo, nascido da terra, veio nutrir o Egito. Provedor de alimentos, de fartura, criando tudo o que é bom, diz um antigo hino. A cheia anual deixa ricos depósitos de lodo, utilizado em plantações pelos fazendeiros. Sustentadas pelas águas abundantes, a terra e as colheitas prosperam. Até a lama das margens do Nilo fornece material ao povo para a confecção de potes de argila e de tijolos com os quais constroem as casas. O próprio Nilo era a estrada dos egípcios. Barcos saíam ao norte com a correnteza e ao sul com os ventos dominantes. Para prever a época em que o rio teria sua cheia, os antigos desenvolveram um calendário, do qual o nosso é derivado. Juntamente com os oásis do Vale do Nilo, um modo de vida emergiu, que ainda persiste hoje em dia, virtualmente intocado pela passagem do tempo.
E na época da cheia anual do Nilo, quando os fazendeiros não podiam cultivar suas terras, construíam as pirâmides, túmulos para seus faraós. Tudo isto é o que restou das 7 maravilhas do mundo antigo. As pirâmides eram consideradas escadas para o céu, pois para todos os egípcios, sua religião prometia vida após a morte. O maior monumento já construído, a Grande Pirâmide, contém mais de 2 milhões de imensos blocos de pedra de calcário, cada um pesando mais de 2 toneladas. Para criá-la, 100.000 homens trabalharam duramente durante 20 anos, sem rodas, cavalos ou ferramentas, para que seu faraó pudesse se encontrar com o Deus Sol e viver na eternidade. Esta dedicação aos deuses e reis sucedeu os faraós por 3.000 anos. Desde o início, o Nilo foi a alma da terra. O lótus que crescia às margens do rio simbolizava o povo do Alto Egito. O papiro, que tremeluzia nos pântanos do delta do rio, era o símbolo do Baixo Egito. Imortalizado nesta tábua de ardósia, um rei conhecido como Narmer usa a coroa do Alto Egito de um lado e a coroa enrolada do Baixo Egito do outro. Comemora a unificação dos 2 territórios, criando a nação do Egito, em 3100 a.C. Desde esta época em diante, os reis egípcios usavam as 2 coroas como governantes de 2 reinados, do Alto e Baixo Egito. Os 2 territórios permaneceram ligados desde a época de Narmer até os dias de hoje, isolado de seus vizinhos, protegido pelas montanhas, pelo deserto e pelo mar. O Vale do Nilo era um local ideal onde uma civilização poderia começar. Traços de tais começos podem ser achados na cidade de Nekhen. O local, ainda hoje habitado, tem provas de que sua ocupação data de 6.000 anos atrás. Desde 1967, o Dr. Walter Fairservice, do Vassar College e do Museu Americano de História Natural, tem escavado aqui em contínua pesquisa pelas raízes da civilização. Foi aqui, há 90 anos, que a tábua de Narmer foi descoberta. Foi aqui, há 50 séculos, que o rei Narmer fundou a capital da nova nação unificada. Here we have the walls of a princely complex that belonged to a king who lived here 5,000 years ago at the very beginning of Egypt's unification. He was a great king, powerful monarch. And we know from the size of the rooms and the way things are located that he was a very rich man, a very wealthy person. We know he has storerooms full of grain. We know that he had perhaps a great hoard of copper and many other things of that order. And yet, oddly enough, this powerful monarch, he left the place. He abandoned it. And that's part of the reason we're exploring this area, to find out why. Why at the very beginnings of Egypt's history do we have a place as important as this abandoned? Talvez o segredo ainda esteja enterrado nessas paredes de tijolos de barro. Vasculhando pelas ruínas de séculos, a equipe de Fairservice continua a encaixar a história do lugar.
Muitos fios ligam a pré-história e a história egípcias, mas nenhum é tão forte quanto a crença na imortalidade. Equipados com objetos necessários para a vida após a morte, os corpos foram enterrados antes que o primeiro faraó construísse seu palácio aqui. Right here, if I can pull this up just a little bit, hairpins found at the roof of the skull. Made of some quill-like, or ivory, I guess. Perhaps ivory. Perhaps ivory, yeah. Put that back there. Nesta capital, religião, tradição e poder político se fundiam. Os alicerces foram colocados no local onde a civilização mais antiga e duradoura de todas cresceria. 2000 anos depois, a capital religiosa do Egito era Tebas, uma das mais ricas e poderosas cidades do mundo. Em seu coração se encontrava o Templo de Amun, em Karnak, o maior local de adoração do mundo antigo. Conforme as dinastias se sucediam, o grande complexo foi aumentado e embelezado por uma sucessão de faraós. Tutankhamon, cujos tesouros valiosos em sua tumba maravilharam o mundo. Uma faraó, Hatshepsut, chamada de a primeira grande mulher da história. O herege Akhenaten, o primeiro a acreditar em um só Deus. E Ramsés II, o maior construtor de todos os templos. Chamado de Ramsés o Grande, foi faraó numa época em que florescia o poder e a prosperidade do Egito. Este faraó guerreiro ficou no poder por 67 anos, trazendo paz para o império. Teve quase 200 filhos e deixou sua marca em praticamente metade dos monumentos do Egito. Ramsés tinha apenas 20 anos quando seu pai Sete I morreu em 1290 a.C. Sete havia ordenado a construção de seu templo funerário em Ábidos. Um dos primeiros atos de Ramsés como faraó foi o de viajar até lá para completá-lo. Para todos os egípcios, esta era a cidade mais sagrada na face da terra. Aqui, atraída por alguma identificação mística, uma mulher extraordinária, conhecida como Om-Sete, apareceu 3000 anos depois. Com um grupo de companheiros egiptólogos, ela comemorou seu 77º aniversário. Happy birthday to you. Happy birthday, Om-Seti. Happy birthday to you. Well, thank you very much. Not exactly. You certainly made it a happy birthday. Make a speech. Make a speech. Oh, how lovely. Oh, I am. I'm afraid it was a mass-produced one, but... Never mind, that won't matter. My heart, my mother, my heart, my mother, my heart, whereby I came into being. Do not stand up and witness against me at the judgment. I think that's the text that should be. You got it. Oh, thank you very much. To Om-Seti at her 77th, on her way to 110. Thank you. Let us drink to our dear old friend Ramses II. Nascida Dorothy Eade na Inglaterra, ela diz que alguma coisa a chamou para cá. Veio para o Egito há 50 anos, casou-se com um egípcio e teve um filho.